Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Na versão Almeida Revista e Atualizada que adotamos em nossa igreja, diz, portanto, assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém. Agora sim, Jesus está pronto e começará o seu ministério. Acabamos de ler o capítulo 3, quando vimos Jesus ser batizado e sair da água. E então uma voz dos céus, os céus abrem-se e Deus Pai dá testemunho de quem Jesus é. E o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba sobre Jesus e permanece sobre ele. E então nós vemos toda a genealogia de Jesus que dá a ele o direito de ser então coroado como rei, ungido como rei. E então, quando terminamos e vamos adentrar o capítulo 4, certamente em nossos corações está o sentimento de que, agora sim, o rei chegou, o sumo sacerdote então está em seu lugar. Ele há de ser ungido, há de meter as vestes sacerdotais e começar então o seu ministério. Então somos tomados quase que por uma certeza de que ao começarmos a ler o capítulo 4, vamos ver então a primeira cura. Ou quem sabe, vamos ler o primeiro sermão de Jesus. Ou então, vamos ver a primeira libertação. Ou então, quem sabe, veremos Jesus a chamar os mesmos discípulos. E se calhar começamos a fazer como perceberam o vosso pastor, começamos se calhar a desanimar. Porque então, quando a expectativa que foi criada, lemos o capítulo 1, o capítulo 12, o capítulo 3, vimos quem Jesus é, sabemos quem Ele é, vimos os céus se abrirem, Deus falar, o Espírito Santo descer. E então, diante de grande expectativa, nós lemos que Jesus, ao invés de entregar o seu primeiro sermão, ao invés de chamar os primeiros discípulos, ao invés de fazer a primeira cura ou a primeira libertação, Jesus retira-se e vai para o deserto. E se calhar a nossa sensação seria um bocado como se nós imaginássemos. Sabemos porque temos eleições hoje, não é? E temos eleições hoje porque o nosso primeiro-ministro, que o é até o fim do dia de hoje, pelo menos, caso não seja também reeleito, ele não foi capaz de fazer a gestão política de tal maneira em que o nosso orçamento de Estado fosse aprovado. Portanto, chegou a um ponto em que teve-se chamar novas eleições. E, portanto, obviamente, a primeira grande expectativa que há sobre aqueles homens que, ao fim deste dia, se acharão como os líderes do país, é levar, então, ao Parlamento um novo orçamento de Estado e que este seja aprovado. Agora, imaginem que, obviamente, certamente, hoje à noite ainda, se calhar, ao serem entrevistados ou a darem declarações, dirão que certamente o farão o mais brevemente possível. Agora, imaginem que se passe toda esta semana e então adentramos já ali em fevereiro e de repente, quando vemos, chega o final do mês de fevereiro e entramos no mês de março e o mês de março continua a correr e não vemos um orçamento de Estado a ser submetido, muito menos a ser aprovado. E então começa a chegar o mês de abril e o mês de maio e o mês de junho e nós dizemos, mas o que é que se passa? Foi por isto que houveram eleições e foi para isto que foram eleitos. Já estamos fartos de esperar. Isto precisa ser definido.
30 anos Jesus está a ser preparado. E quando parece que finalmente ele foi batizado e agora então vai começar o seu ministério, temos a impressão de que não começa. Porque uma vez retira-se por 40 dias. Imagine que aquele que ganhar hoje dê uma primeira declaração, uma primeira entrevista a dizer: amanhã, a começar amanhã, vou fazer um retiro de 40 dias. Falamos daqui a 40 dias. Eu tenho absoluta certeza de que iam tentar convocar novas eleições. Quer dizer, este não pode ser, está passado da cabeça. Logo no primeiro dia, já diz que vai tirar 40 dias de férias. Imaginem um empregado qualquer que começa a trabalhar e no seu primeiro dia de trabalho diz assim: senhor patrão, deixe-me lhe fazer aqui uma pergunta breve. Pronto, sei que ainda não tenho um ano de trabalho, portanto não tenho ainda direito a férias, não é? Mas será que de alguma forma eu poderia tirar uns diazinhos? Só alguns, só 40. Certamente este não passaria o seu período de carência e de teste no seu contrato de trabalho. O que é que se passa então? Por que é que Jesus não começa a curar? Por que é que Jesus não começa a pregar? Não começa a libertar? Não chama os primeiros discípulos? Já não começa a meter isto em movimento? Lembro-me que também, e não creio que estas coisas os irmãos devam tomar como obrigação, mas foi algo que Deus colocou em meu coração. E na altura que terminei a secundária, estava a viver no Brasil ainda, e os exames eram exames únicos. E, portanto, se desejasse entrar para uma universidade, devia fazer os exames daquela universidade específica, já a dizer exatamente para qual curso que desejava entrar. E Deus colocou em meu coração fazer uma coisa. Algo que eu descobri depois de fazer a primeira vez, que se calhar fez com que algumas pessoas ficassem bastante assustadas. Foi que aquele teste, aquele exame, que tem 4 horas para fazer, e que não é apenas uma disciplina, mas uma série de disciplinas, e que naquela universidade específica ainda eram questões discursivas, todas elas, Deus colocou no meu coração que o que eu deveria fazer era entregar a Ele, fazer aquilo que a palavra nos diz que devemos fazer, que entregar os primeiros frutos, entregar as primícias a Deus. E eu pensei, está bem, temos que chegar antes, temos que estar lá anteriormente, e portanto eu posso usar este tempo anterior para orar. E na hora que disserem, podem abrir os vossos testes, podem começar os testes, eu posso começar o teste. Mas Deus meteu em meu coração uma coisa diferente. Era de que eu estivesse ali normal, como todos aqueles outros estudantes que ali estavam, e que na hora em que dissessem, agora podem começar o teste, que então eu fechasse os olhos e começasse a orar. E que eu não tivesse qualquer compromisso com o tempo em relação à oração, mas que eu orasse. E que a minha oração não era sobre o teste, mas era uma oração como um tempo de oração com o Senhor. E assim eu fiz. E a primeira vez que o fiz, logo reparei que quando levantei a cabeça e abri os olhos, todas as pessoas na sala estavam absolutamente incomodadas. Até o senhor que estava a tomar conta do teste estava a achar bastante estranha a minha atitude. Porque na hora que disse, pode começar o teste, todos começaram rapidamente a abrir os testes e a olhar os testes, e eu calmamente abaixei a minha cabeça, estive a orar. Devo ter gasto ali em torno de 15, 20 minutos, 30 minutos, não sei muito bem. E quando abri os olhos, ele estava a olhar para mim assim um bocado assustado, a dizer, por que está a perder tempo? E digo aos irmãos que não perdi nenhum tempo. Porque a primeira coisa que percebemos neste texto é que, mais uma vez, voltamos à paciência. Deus não está com pressa. E fica mais uma vez nítido que Jesus não tem qualquer pressa. Lembrem-se que havia uma multidão a ouvir João Batista. Lembrem-se que havia uma multidão a ser batizada por João Batista. Jesus, se calhar, poderia aproveitar, não é?
Ele estava ali, acabou de ser batizado. Todas aquelas pessoas ouviram a voz do céu, viram o Espírito Santo descer em forma de pomba. Que melhor oportunidade de fazer sua primeira grande pregação. Ou o seu primeiro grande milagre. Mas não. A palavra diz que Jesus ora. E porque Ele ora, os céus se abrem, a voz de Deus testemunha de Jesus e o Espírito Santo desce sobre Ele. E então, ao invés de fazer aquilo que nós esperávamos que Jesus fizesse, Ele retira-se para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. E para percebermos melhor, mais uma vez, e parece que toda viragem de capítulo, quando estamos a chegar ao final, e depois, quando estamos a começar um novo capítulo, eu tenho que reafirmar isto, mas é para relembrarmos que o texto, quando foi escrito, não era dividido em versos e capítulos. Mais uma vez, relembro aos irmãos isto. E, portanto, aquilo que acabou de ser falado por Lucas não está, de maneira nenhuma, desconectado do que acontece a seguir. Muito pelo contrário. E se nós lembrarmos o verso 38, os irmãos provavelmente têm suas Bíblias ainda abertas. Lucas, no capítulo 3, no verso 38, termina a dizer: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Lembramos também que o leitor de Lucas, assim como Lucas, era gentio. Portanto, provavelmente grego ou, quem sabe, romano. E então, entre todas as genealogias que eles se calhar conheciam, ao terminar esta genealogia, dizer Adão, filho de Deus, certamente o leitor de Lucas questiona-se: mas quem é Adão? Mas quem é este Adão que eu nunca ouvi falar? Ainda mais quando diz Adão, filho de Deus. Mas eu nunca ouvi falar deste Adão. Como é que pode haver, então, um Adão que é filho de Deus e que eu não sei quem é? E certamente este leitor foi levado a questionar-se: quem é este Adão? O que é que este Adão tem a ver agora com esta história? É simplesmente para dizer que por isso, então, ele tem direito à linhagem de ser rei? Se fosse apenas por isso, poderia ter parado em Davi. Certamente poderia ter parado a genealogia em Davi. Porque Davi reinou e todos sabem. Ou em Salomão, seu filho, também seria. Mas a verdade é que não para ali. Ele continua até chegar a Adão. E quem é Adão? Para isto precisaremos abrir nossas Bíblias no primeiro capítulo do primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, verso 26 a verso 31, que conta-nos assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. E então o leitor ávido de Lucas, que procurou saber quem era Adão, faz a sua primeira descoberta. Adão foi o primeiro homem. Antes dele não havia nada.
que Deus criou pessoalmente, que Deus mesmo não apenas disse. E o texto diferencia o homem de todo o resto da criação. Como Deus então apanhou o barro. Deus fez o homem com suas próprias mãos e fez a imagem de Deus e soprou nele o seu espírito. E a este homem deu o nome Adão. Quem é, portanto, Adão? Adão é o primeiro homem. Mas ainda questiona-se, mas porquê? Ok, eu percebo, ele quis dizer então que Jesus vem de Adão, mas isto parece, por um lado, bastante óbvio, não é? Se ele foi o primeiro homem, significa que todos nós somos filhos de Adão. E esta conclusão, uma conclusão tão simples e tão óbvia, que é este o nome que nosso amado irmão C.S. Lewis, em seu livro famosíssimo, As Crônicas de Nárnia, é assim que são chamados os seres humanos em Nárnia. São os filhos de Adão, são os homens, e as mulheres as filhas de Eva. Exatamente porque C.S. Lewis quer apresentar este conceito teológico, que é a verdade, que todos nós, seres humanos, somos descendentes diretos de Adão e Eva. Não há outra possibilidade. Mas então, voltamos à questão, porquê que ele vai até Adão? Se é óbvio, então, que Jesus, assim como todo homem, é filho de Adão, por que fazer menção a Adão neste momento? Então, certamente, o nosso amigo de Deus, leitor de Lucas, seguiria a ler e, após ter lido todo o capítulo 2, chegaria também ao capítulo 3 e o leria completamente. E o leria e perceberia, com a leitura do capítulo 3, de que Adão, ele não apenas foi o primeiro homem, e que era ele distinto de toda a criação, feito pelas próprias mãos de Deus, feito à imagem de Deus, soprado por Deus, mas que também Adão foi o primeiro homem a ser tentado. Porque o capítulo 3 começa a dizer: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comeis da árvore, de toda a árvore do jardim. E, portanto, o nosso amigo de Deus, Teófilo, leitor de Lucas, certamente há de ter percebido, assim como nós percebemos esta manhã, que Adão, além de ser o primeiro homem, foi o primeiro a ser tentado. E não apenas o primeiro a ser tentado, mas também o primeiro a cair. E, portanto, temos o primeiro pecador. Não precisou ir muito longe. Não foram os filhos de Adão que pecaram. Ou, se calhar, os seus netos, ou bisnetos, ou tetranetos. O próprio Adão, o próprio primeiro homem, aquele que detém em si a imagem de Deus, aquele que foi tocado pelas mãos de Deus enquanto era feito, aquele que teve o Espírito de Deus soprado, a vida de Deus soprada em si. Este mesmo Adão, o primeiro que foi tentado, também foi o primeiro pecador. O primeiro a errar o alvo, o primeiro a desobedecer ao Senhor, o primeiro a desejar ser Deus para si mesmo, porque desejou dominar a sua própria vida. Porque desejou ele mesmo decidir, saber conhecer o bem e o mal e decidir ele então, por sua própria capacidade, os seus caminhos. E o nosso amigo Teófilo certamente continuou a ler Gênesis, tomado pela curiosidade e pelas descobertas que estava a fazer. E certamente chegou ao capítulo 5, versos 1 a 3, que dizem assim: este é o livro da genealogia de Adão. Reparem,
Lucas está a falar da genealogia de Jesus. E quando vamos para Gênesis para perceber, então, quem é este Adão que Lucas nos aponta e diz, Adão, filho de Deus. Nós somos levados ao capítulo 5, onde nós lemos, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. A semelhança de Adão. Não, mas a semelhança de Deus. A semelhança de Adão conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Nós temos em nós ainda a imagem de Deus. Mas temos a imagem de Deus corrompida pelo pecado de Adão. Porque agora, Adão, filho de Deus, foi feito à imagem de Deus. E, portanto, nós certamente também temos a imagem de Deus, uma vez que somos descendentes de Adão. Mas ele diz que os descendentes de Adão agora são feitos à imagem e à semelhança de Adão. Do pecador Adão. Do fraco Adão. Do incapaz de resistir à tentação Adão. E então, talvez Teófilo, como o vosso pastor, tenha ficado satisfeito então. E tenha chegado à conclusão da razão da genealogia de Lucas ir até Adão, filho de Deus. É para lembrar que não apenas Adão foi o primeiro homem, mas também o primeiro pecador. E que, portanto, Adão é o pai de todos os pecadores. E que, portanto, todos somos pecadores em Adão. Lucas retorna cerca de 3.750 e qualquer coisa anos. Que conta é essa, pastor? Simples. Não sei se os irmãos estão familiarizados com o calendário judaico, mas é uma conta simples. Adiciona-se ao ano corrente, portanto estamos no ano 2022, 3.760 anos. Portanto, hoje, a comunidade judaica está no ano 5.782. E porquê 5.782? Porque este foi o ano em que Adão foi criado. 5.762 anos atrás. Epá, pastor, então aqui estamos, pronto, ou seja, temos aqui um problema, não é? Porque, pronto, na escola mesmo, o Álvaro a esta altura já está a aprender, não é? Irmãos, vamos falar sobre isto hoje outro dia. Porque senão, certamente não saíamos daqui hoje. Mas ou cremos na palavra de Deus ou não cremos. Não podemos andar aqui a negociar. Porque se nós voltarmos ao capítulo 3 de Gênesis, foi exatamente isso que o diabo fez. Sentou-se com o homem e a mulher e começou, então, vamos negociar. Deus disse que não podiam comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore. Não, certamente não. Foi só desta que não podemos comer. Aí tem, não é? Pense comigo. Aí tem qualquer coisa. Se Deus não quer que comam, é porque se calhar, ao comerem, vão ser iguais a Ele. E Ele não quer. Ele quer continuar ali com vocês a serem os seus pets. Carinhosamente.
a dar-lhes festinhas na barriguinha e bolachinhas se portarem-se bem. Não! Andem lá! Não há ter nenhum mal. Parece até bastante razoável, não é? No momento em que começamos a negociar as Escrituras, deixe-me lhe dizer isto, no português mais corrente possível, já foste. E então o nosso amigo Teófilo percebe finalmente porque é que Lucas vai à genealogia de Jesus e não contenta-se em parar em Davi e vai até Adão. E porque o ministério de Jesus não começa com uma grande pregação, uma libertação, uma cura, ou a chamar os seus discípulos. O ministério de Jesus começa exatamente na queda de Adão. Adão foi tentado e caiu. O ministério de Jesus começa com o Espírito Santo a conduzi-lo para o deserto, onde ele haverá de ser tentado, assim como Adão foi tentado. Por isso, Lucas nos apresenta a genealogia até Adão e segue por dizer que então o Espírito Santo de Deus, aquele que desceu sobre Jesus, que acabou de descer sobre ele, não apenas desceu sobre ele, mas ele começa por testemunhar que Jesus está cheio do Espírito Santo. E que cheio do Espírito Santo é conduzido pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo o conduz então ao deserto. O conduz de volta 3.700 anos para o lugar onde Adão caiu. Para o lugar da tentação. Para o lugar do primeiro pecado. Para o lugar onde tudo deu errado. Ele percebe então que Jesus, ele mais do que o Filho de Deus, que ele acabou de dizer que Adão também o era, que além do Espírito Santo estar sobre ele, que nós vimos o Espírito Santo descer sobre ele sob forma corpórea de pomba, ele está cheio do Espírito Santo. Ele mostra então que Jesus, ele sendo Deus, ele submete-se a Deus. Que se nós novamente voltarmos para Adão, o primeiro pecado, o pecado de Adão, é exatamente a rebeldia. Adão rebela-se contra Deus. E, portanto, eu tenho absoluta certeza de que todos aqueles que estão aqui sentados, todos aqueles que eventualmente nos assistem em direto online ou que vão assistir depois esta pregação, estão cheios de rebeldia em seu coração. Se forem honestos o suficiente, serão capazes de identificar a rebeldia no seu próprio coração. Mas Jesus, em tudo obedecia. Como a palavra nos diz, ninguém poderia obrigá-lo, mas ele entregou até a morte, e morte de cruz, como um cordeiro em silêncio. Jesus testemunha a Pilatos: toda a autoridade que tens foi dada por Deus. Portanto, fique em paz. Não tens poder
para me mandar matar, senão o poder que o próprio Pai o deu. Portanto, não o poderia fazer se esta não fosse a vontade do Pai. Se o Pai não estivesse a entregar-me a mim como o Cordeiro santo, perfeito, sem manchas, sem máculas. Se não fosse Jesus, o novo e melhor Adão. Não mais o Adão incapaz de permanecer diante da tentação, mas o novo e melhor Adão de Deus, que é levado, guiado pelo próprio Deus ao deserto para ser ali tentado. E que retoma a história de 3.700 anos antes do caminho que a história nunca deveria ter tomado, não é? Jesus é então o que Adão não foi capaz de ser. Exatamente para cumprir em si a justiça de Deus exigida pelo pecado de Adão. E para redimir em si todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 18 a 20. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Quando Adão peca e escolhe rebelar-se contra Deus e foge de Deus enquanto Deus o procura no Éden, Jesus, que já existia desde a eternidade, o plano de Deus já estava em ação. Entre Adão e Jesus são, como já disse aos irmãos, mais de 3.700 anos. E Jesus nasce. Jesus é anunciado. Jesus é concebido. Jesus nasce. Jesus cresce. Estuda a Bíblia. Estuda a palavra de Deus. Leva no coração. Cumpre-a toda. Jesus agora tem 30 anos de idade. Chegou a idade em que os governantes passam a governar, entram na vida pública. Chega a idade em que os sacerdotes, então, começam a sua vida de serviço no templo. Jesus é batizado por seu primo João Batista. A voz do céu diz que ele é seu filho amado. O Espírito Santo desce sobre ele. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Mais 30 anos. E então Jesus não começa ali o ministério de pregação. Não começa ali o ministério de cura. Não começa ali o ministério, porque não foi para isto que Jesus veio. Porque Jesus veio para reconciliar consigo todas as coisas. Por isso Jesus começa o seu ministério de reconciliação no deserto a ser tentado pelo diabo. Porque é este o ministério de Jesus. E todas as coisas que Jesus fará durante o seu ministério apenas servem para apontar para esta verdade. Novamente, Jesus inicia o seu ministério exatamente do ponto onde Adão caiu. Irmãos, falar destes tempos, falar desta quantidade de anos, para nós, a nossa mente não consegue sequer perceber, não é? Mas quando somos confrontados pela realidade de que a nossa vida nos passa muito rápido,
E eu tenho certeza que aqueles irmãos mais experientes podem atestar isto, não é? Ainda foi ontem que tinham ali os 30 anos, não foi? Conseguem se lembrar como se fosse mesmo... isto foi semana passada. E quantas vezes, quando conversamos com pessoas da nossa idade, é assim que falamos, não é? Isto foi ainda ontem. Ainda ontem estavam a nascer os filhos, agora já tenho netos. Isto em geral acontece somente quando os netos nascem. Somos lembrados destes momentos, não é? Então lembramos, como é que pode ser isto? Estamos a ter netos hoje, mas foi ontem que eu tive filhos. E então, quando ainda antes nossos filhos casam-se, somos lembrados, como é que pode agora meus filhos estarem a casar? Foi ontem que eu casei. Ou ainda antes, como é que pode o meu filho estar agora já a terminar a secundária? Foi ontem que eu terminei isto. Ou quando estão a começar a falar, e quando nós, por exemplo, e muitas vezes eu e a Andressa em casa, nós nos olhamos quando ouvimos, e ainda vou falar da Ana Catarina, porque é a mais pequenina, obviamente, mas vemos a Ana Catarina a discorrer naturalmente, com grande sabedoria e conhecimento, do alto dos seus 2 anos de idade, sobre as questões mais profundas da vida, sobre, por exemplo, a brincadeira que estava a ter com os irmãos. E ainda assim nós nos olhamos e falamos, ela nasceu ontem, já está ali a falar e a expressar-se onde que ela aprendeu esta palavra? De onde é que ela tirou isto? Quando somos confrontados pela realidade de que a vida nos passa rápido demais, somos levados e vemos crescer no nosso coração, se calhar, um sentimento de ansiedade. Um sentimento de que, de facto, o tempo nos escorre pelas mãos, de tal maneira que, por mais que tentemos agarrar o tempo, não conseguimos. E que, portanto, então, precisamos aproveitar o tempo como se fosse o último dia. Porque, senão, este tempo nos passará e não teremos aproveitado. E então somos levados à inclinação de querer todas as coisas o mais rapidamente possível. E quando o senhor da Telepisa, que nos disse que a pizza chegaria em 35 minutos, e já passaram 40 e a pizza não chegou, nós ficamos, isto não pode. Ganda absurdo. Ele disse-me que em 35 minutos cá estava, eu já estou com ganda fome. E já se passaram 5 minutos desde a hora que ele disse que deveria cá estar e ainda não chegou. Porque não conseguimos esperar. Queremos tudo ontem. Todas as tecnologias, todas as invenções, se os irmãos repararem, a maioria delas são pensadas com o objetivo de tornar a nossa vida mais fácil, mais prática, de dar-nos mais tempo para viver, não é isto? Para quê? Vamos de carro para o trabalho, para podermos chegar mais rápido ao trabalho, para nos sobrar tempo para ir ao ginásio, andar em cima de uma passadeira. Se dissesse isso nos tempos de Jesus, certamente diriam, grande é tontos. Isto não faz nenhum sentido. Então, por que não vão a pé? Se calhar não precisavam depois perder tempo no ginásio. E a verdade é que nossos avós não iam a ginásio. E nenhum deles era gordinho que nem eu. E nunca pisaram num ginásio na vida. Mas porque certamente eram muito mais ativos. Mas também não é este o tema de hoje. Deixamos também para outro dia. Por outro lado, conforme estudamos este final do capítulo 3 e hoje o início do capítulo 4,
Percebemos repetidas vezes a forma paciente com que Deus age. A forma paciente com que Jesus age. Se por um lado percebemos que a vida nos passa rápido, por outro agora sabemos que somos eternos. E diante da eternidade, os 3.700 anos que se passaram entre Adão e Jesus são menos do que um piscar de olhos. São muito mais breves do que um piscar de olhos, quando comparados com a eternidade. Aqui então aprendemos uma característica da vida cheia do Espírito Santo. Temos estudado algumas vezes até aqui alguns dos trabalhos, algumas das obras do Espírito Santo em nossas vidas. E temos relembrado isto repetidas vezes, não é? Mas aqui vemos, por uma primeira vez, uma característica daquele que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Que é aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, tem uma vida regida pela perspectiva da eternidade e não do tempo. A conta de 3.700 anos não existe. Diante da eternidade, Adão pecou e em menos do que um piscar de olhos, Jesus é conduzido para ser tentado novamente pelo diabo. É, portanto, uma vida que percebe que tudo é vaidade. E aqui aqueles irmãos já mais estudados já sabem onde o pastor está a ir, não é? É uma vida que percebe que tudo é vaidade. Tudo é breve. E brevemente passa. Ou como diz o autor de Eclesiastes, ainda no capítulo 1, no verso 2, ele diz: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Irmão, a sua alegria é vaidade. E eu dizer isso talvez não incomode tanto o irmão, a irmã, quanto o que eu vou dizer a seguir. Se calhar, se cortassem este pedaço, como gostam de fazer hoje em dia na internet, não é? Arrancar ali uma frasezinha e depois dizer: epá, olhem só o que este pastor disse. Podem o fazer, fiquem à vontade. O seu sofrimento também é vaidade. Porque quando sofres porque crês que não merecias sofrer. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: não merecias sofrer, merecias o inferno. O que merecias era o sofrimento eterno. Portanto, não há sofrimento que possas estar a passar nesse momento que tenha justiça diante de Deus a dizer: epá, Senhor, mas porquê que o Senhor permite que eu esteja a passar por isto? Isto também é vaidade. Suas posses são vaidade. E neste tempo que vivemos também, certamente muitas pessoas dirão: com certeza, estou com este pastor, gostei do que ele disse. Realmente as pessoas são muito apegadas aos bens materiais, mas deixe-me lhe dizer, o seu desapego também é vaidade. O seu muito trabalho é vaidade. Pastora, mas é porque eu trabalho muito, eu tenho muitas funções e estou muito ocupado e por isso não tenho muito tempo e eu preciso realmente estar sempre a estudar, a atualizar e a trabalhar e eu não consigo fazer toda a minha função no trabalho, preciso trazer isto para casa. Desculpe lá, por conta disto eu não consigo participar da oração ou do discipulado ou do culto ou do coro ou seja do que for. O seu muito trabalho é vaidade. A tua vaidade é poder dizer:
Epá, é que eu tenho muito trabalho. Mas o teu descanso também. Aqueles que dizem, esta coisa de trabalhar muito realmente não faz bem, concordo com o pastor, por isso é que eu procuro fazer as coisas sempre nas calmas. Se não der tempo, olha, deixa estar, pronto, aconteceu. Isto também é vaidade. Ter conhecimento é vaidade. Porque eu fiz até 3 pós-doutoramentos nisto ou naquilo e eu estou sempre a estudar. Eu sou alguém que tem um hábito de leitura. Eu tenho sempre 3 ou 4 ou 5 livros em minha cabeceira. Leio-os todos ao mesmo tempo, em um mês. Espetáculo! Isto é vaidade. Mas a sua ignorância também. Esta coisa de estudar, porque é que adianta estudar tanto e depois, pronto, morre-se e acabou-se, pronto. Isto é perda de tempo, não é? Então, portanto, eu não me importo muito com isto. Isto também é vaidade. Sabe porquê, meus irmãos? Porque o que ele nos diz em Eclesiastes 1:2 é que diante da eternidade, tudo é vaidade. Tudo. A nossa preocupação se este som da igreja está bom o suficiente ou não, é vaidade. Se a igreja está cheia ou está vazia, é vaidade. Se nós sabemos exatamente as palavras que dizer para aqueles a quem amamos e que desejamos que conheçam a Jesus, e o nosso desejo, o nosso ímpeto, também é vaidade. O nosso medo de pregar a palavra, de dizer-lhes a verdade, porque tememos o que haverão de pensar de nós. E queremos continuar a ser aceitos, não queremos ser aquele que vai deixar de ser convidado, né, para os encontros dos amigos ou para os almoços em família, porque, está sempre a chatear com essa coisa de Jesus. Isto também é vaidade. O texto nos diz, tudo é vaidade. Por isso, importa-nos conhecer a Cristo. E volto àquela frase que já citei aos irmãos de Dietrich Bonhoeffer, que nos relembra que Adão, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, tudo o que ele conhecia era Deus. Tudo o que desejas conhecer é Jesus, é Deus. Tudo além disto é vaidade. Porque tudo há de perecer. E diante da eternidade, nada disto tem importância nenhuma. Por isso, no dia de hoje, eu quero conhecer Jesus. Eu quero caminhar com Ele. E preciso ser por Ele transformado. Porque esta é a única coisa que diante da eternidade não é vaidade e tem o seu valor. Porque haveremos então de viver com Ele eternamente. E estamos a começar hoje esta relação com Jesus. Por isso eu quero caminhar com Ele. Por isso eu quero conhecer a Ele. Por isso cumprimos aquilo que Jesus nos disse. Se alguém quer vir após mim, toma a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e segue. Oremos ao Senhor. Senhor,